a parábola do semeador, que é tão importante na palavra de Deus, porque na verdade é uma parábola sobre 4 tipos diferentes a Bíblia diz solos, mas está realmente falando de 4 tipos diferentes de corações, de 4 condições do coração, e como esses tipos de corações ouvem ou não ouvem a palavra de Deus. Agora ouça o que vou dizer. Conheça a palavra de Deus e então haja em cima do que ouve. Ouvi-la e não praticá-la é praticamente inútil. Agora, se você só sabe um monte de coisas, mas não age de acordo com isso, então você geralmente fica orgulhoso do que você sabe e fica querendo dizer a todos o que fazer. Mas se você não pratica o que ouve, não haverá mudança em sua vida. Não é apenas só ouvir, não é só sublinhar na sua Bíblia, é praticar o que você ouve. Algo interessante sobre esta parábola é que Jesus disse a seus discípulos: se vocês não entenderem esta parábola, vocês não serão capazes de entender nenhuma das parábolas. Uau, que declaração! Se vocês não entenderem esta parábola, vocês não entenderão nenhuma das parábolas. Então ele também diz em Marcos 4:24, isto é muito importante de se ouvir: à medida do pensamento e do estudo que vocês dão à verdade que ouvem, é a medida da virtude e do conhecimento que voltaram para vocês. Deixe-me repetir: à medida do pensamento e do estudo, pensamento e estudo, que vocês dão, a verdade que vocês ouvem é a medida da virtude, que é outra palavra para poder, e do conhecimento que voltarão para vocês. Eu estou fazendo a minha parte. Mas se você não fizer a sua parte, você pode ter bons momentos, mas eu quero que você tenha mais do que bons momentos. Eu não quero que você se arrependa de ter investido o seu tempo aqui hoje. Sabe, eu quero que você, daqui a um ano, possa se lembrar: algo mudou na minha vida há um ano, quando eu fui naquela conferência. Deus está falando conosco e nos mostrando coisas o tempo todo. E estamos falando nesta conferência sobre assumir um compromisso maior. E assim que um dos nossos objetivos seja assumir o compromisso de ouvir tudo o que Deus diz. Vamos, Deus está tentando te dar respostas que vão te manter longe de problemas. Ele não vai mudar de ideia e honestamente não adianta ignorá-lo, esperando que ele venha com uma resposta mais fácil da próxima vez. Porque ele não virá. E eu sei que qualquer pessoa sentada neste lugar, porque Deus não faz acepção de pessoas e a palavra funciona para todo mundo, quem quer que seja. Qualquer um que queira aprender a palavra, estudar essa palavra e a colocar dentro de você, onde ela não seja apenas uma informação, mas se torna revelação, e você agirá de acordo com o que ela diz repetidamente, não apenas uma vez para ver se funciona. Você não colocou sua vida numa bagunça fazendo uma coisa errada só uma vez? E não vai consertar tudo porque você faz uma coisa certa uma única vez. Você se compromete com isso e você faz o que Deus diz várias e várias vezes. Ninguém pode fazer isso e voltar e me dizer que Deus não mudou a sua vida. Então eu acho que eu estou colocando um pouco de responsabilidade em você aqui hoje, ao dizer que a sua vitória não cabe a nós que trabalhamos e estudamos para trazer a palavra, mas que depende do que você faz com aquilo que ouve. Amém? Tudo bem. A parábola do semeador. Marcos 4:1-9, mais uma vez,
Jesus começou a ensiná-los à beira do lago. E a multidão que se reunia em torno dele era tão grande que ele entrou em um barco e sentou-se nele no lago. E todas as pessoas estavam ao longo da margem, à beira da água. E ensinou-lhes muitas coisas por parábolas. Agora, uma parábola é uma história que traz um ponto. E em seus ensinos ele disse: ouçam. Eu gosto que ele tenha começado assim. Ouçam. Ponto de exclamação. Um agricultor saiu a semear a semente. Enquanto ele espalhava a semente, algumas caíram ao longo do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Algumas caíram em lugares rochosos onde não havia muita terra e brotaram rapidamente porque o solo era raso. Mas quando o sol nasceu, as plantas foram queimadas e murcharam porque elas não tinham raízes. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e as sufocaram para que não gerassem nenhum grão. Outras caíram em terra boa e brotaram, cresceram e produziram uma boa safra, multiplicando a 30, 60 e 100 vezes mais do que foi semeado. Então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É interessante algumas frases soltas que ele coloca aqui, que nós apenas, provavelmente nunca pensamos muito, que aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, o que ele está dizendo é: ok, agora estou dizendo algo que é para todos aqui. Ele começa dizendo: ouçam. Ele está dizendo: se você tem ouvidos obedientes. Tem um lugar na Bíblia que fala sobre ter um ouvido circuncidado. Sabe, eu posso dizer a mesma coisa e pessoas diferentes ouvir de forma diferente, dependendo da condição do coração. E algumas pessoas nem mesmo vão ouvir. Se é algo que elas não gostam, elas imediatamente jogam fora, antes que isso tenha a chance de produzir. Agora, em nosso mundo de hoje, de supermercados e uma agricultura operada por máquinas, talvez nós não nos identifiquemos imediatamente com essa parábola do semeador. Porque Jesus usou exemplos que eram relativos à cultura em que eles viviam na época. É uma parábola extraída da comunidade agrícola da época de Jesus. Mas seus ouvintes teriam imediatamente reconhecido a cena e a relacionado à mensagem que Jesus trazia. Todos na época ganhavam a vida com a agricultura, exceto os muito ricos. Então, sabemos que você nunca tem nenhum tipo de colheita, a menos que primeiro uma semente seja plantada. Amém? Enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semente e colheita. Você planta a sua semente no solo, então sempre haverá um tempo. E eventualmente haverá colheita. Bem, o semeador que está semeando é o Espírito Santo. Agora ele está usando minha boca hoje, mas é o Espírito Santo plantando a semente da palavra de Deus em sua vida. A semente que eu estou lançando hoje, ela é perfeita. É uma semente saudável, é uma ótima semente, sabe? Então, não há nada de errado com a semente, e se você não aprender nada com isso, não é por causa da semente. É a condição do seu coração e de como você ouve. 4 tipos de solo, 4 tipos de corações. O primeiro era uma terra dura, era tão dura que quando o semeador, ele basicamente colocava um saco no pescoço cheio de sementes e ele saía jogando na terra e o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou jogando a semente aqui. Algumas sementes caíram em solo fino e rochoso, algumas caíram entre espinhos, outras caíram em terra boa. Ele não deu mais explicações naquele momento para a multidão, mas mais tarde Jesus chamou seus discípulos de lado e disse a eles: se vocês não puderem entender esta parábola, não serão capazes de entender nenhuma das parábolas. Então deixe-me tentar explicar isso e ver por que Jesus disse isso. Primeiramente, as pessoas não entenderam por que Jesus veio. Não entenderam. Ele veio para trazer uma revolução.
E uma revolução significa que as coisas vão ser viradas de cabeça para baixo. E alguém chega e começa a fazer coisas que ninguém nunca viu antes, e isso vai trazer grandes mudanças. As pessoas não entendiam um tipo de revolução que ele estava trazendo. Elas queriam agora, ouçam, elas queriam e esperavam que ele se levantasse contra o governo injusto e estabelecesse um trono terreno para si e governasse o mundo. Seus discípulos realmente pensavam que ele iria levantar um trono em algum lugar e que eles iriam ser seus homens de confiança. E que ele só iria dar ordens e consertar tudo por aqui. Jesus anunciou desde o seu primeiro sermão, no início do seu ministério, é chegado o reino dos céus. Ele estava introduzindo um tipo muito diferente de reino, apesar que nós vivemos em um reino, no meio desse mundo em que nós vivemos, o qual é um tipo de reino também, nós os crentes em Jesus Cristo, nós vivemos em outro reino, que é tipo um reino secreto, que ninguém consegue entender, a menos que eles sejam crentes. Nós entendemos, mas o mundo não entende.